tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem, que alegria chegar até você com mais informação e a informação mais preciosa que existe, que é da Palavra de Deus. E aí, você tem aprendido alguma coisa ao longo desse tempo, dessa pandemia, desse tempo difícil? Você tem aprendido alguma lição? Tem aproveitado para ficar um pouco mais parecido com Deus? Ficar um pouco mais agradável aos olhos dele? Você tem aprendido lições que vão ser para o resto da sua vida? Será que você tem aprendido esse tempo para crescer um degrau a mais, subir um pouco mais a sua estatura e o seu conhecimento de Deus? A gente não pode desperdiçar esse tempo, não é? Rick Warren tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz: não desperdice a sua dor. Todos nós estamos vivendo momentos de dor, alguns umas dores mais leves, outros dores mais profundas, situações diversas, difíceis, não é? Alguns estão vivendo um tempo até muito bom, não é? Sem dor, apenas com a dor da mudança, de uma mudança para melhor. Algumas pessoas se redescobriram. Algumas pessoas redescobriram um negócio, ou conheceram, descobriram, inventaram um negócio novo que deu super certo, ou suas empresas deslancharam nesse tempo de pandemia. Claro, infelizmente não foi assim com todos, mas muitas coisas boas também aconteceram, não é? O que nós aprendemos com isso tudo? Muitas lições. E o que eu quero compartilhar com você agora é talvez a mais importante de todas, que nós sempre colocamos em prática para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Aprendemos aí ao longo desses meses que as autoridades no assunto, né, elas têm informações para a gente. As leis, as ordens, as diretrizes, as regras que nos foram colocadas foram e são para o nosso bem. São pessoas que conhecem do assunto, que entendem do assunto, apesar de algumas divergências, mas de uma forma geral são diretrizes para a nossa vida seguir da melhor maneira possível. São para o nosso bem, são para a nossa proteção, para o nosso cuidado, e nós precisamos entender. E muitas vezes você obedeceu. Que bom, você tem obedecido. As leis de trânsito, por exemplo, às vezes a gente fica assim, mas que chato esse sinal que não abre, esse sinal só pega esse sinal fechado. E muitas pessoas não param nas placas de pare e muitas vezes elas batem o carro, não é assim? O meu irmão, ele trabalha com seguros e ele fala, olha, uma das maiores ocorrências de trânsito são porque as pessoas não respeitam os sinais, as placas de pare. As pessoas não param, não é assim? Uma cultura brasileira terrível. Não param, muitas vezes só dá uma diminuidinha e olhe lá. Então, nós precisamos obedecer às leis que foram colocadas para o nosso bem, para o nosso cuidado. Não é? Quando você está numa estrada, você tem um carro bom que corre muito, e você fala, que pena, eu não posso correr, eu não posso utilizar meu carro para correr, e às vezes corre muito, muito além do que poderia e acaba sofrendo ou causando um acidente terrível. Então, as leis, elas foram colocadas na nossa vida para o nosso bem, para nos guardar. E se você obedece às autoridades terrenas, obedece às autoridades que foram colocadas aqui na terra para você, para mim, para nos ajudar, muito mais você deve obedecer à autoridade maior, daquele que é o especialista. As leis humanas, muitas delas são falhas, muitas delas deveriam ser trocadas, não é assim? Existem leis no nosso país que realmente não deveriam existir, mas enquanto elas existem, nós temos que obedecê-las. Esperamos que haja uma reforma, né, das leis para que muitas coisas melhorem, mudem e mudem, obviamente, para melhor, é o que a gente deseja. Mas algumas pessoas que fizeram essas leis, talvez muito antigas, era o que elas conheciam da época, o que é a especialidade delas na época, e elas não foram então atualizadas. Mas nós temos um Deus, um especialista em nós, aquele que nos criou, que nos formou, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não falha, e Ele deixou as suas leis, as suas regras, os seus cuidados
para nós aqui através da sua palavra. A sua palavra que é viva e eficaz. A sua palavra que tem as leis que nós precisamos para viver bem em todas as áreas da nossa vida. Ela é atual. Ela não precisa ser atualizada, porque quando Deus, Ele soprou a palavra dele, nós vemos isso lá em 1º e 2º Timóteo, a palavra de Deus foi soprada, inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, o Deus na sua trindade, que é onisciente, Ele sabia como estaria a humanidade em 2020. Ele não perdeu o controle, Ele não estava simplesmente inocente, achando que tudo iria continuar como era antes. E a palavra de Deus, então, precisaria ser atualizada, contextualizada. O nosso Deus, que é o especialista em ser humano, Ele é especialista no homem, Ele conhece o mais profundo do nosso coração, das nossas entranhas. Ele deixou tudo o que nós precisamos aqui, na sua palavra. A sua lei é maravilhosa. Se você ler e estudar o Salmo 119, todo ele, nos seus 179, se não me engano, 76 versículos, ele fala da lei, do caminho, do estatuto, do mandamento, ele fala dos preceitos, do caminho, tudo isso se relaciona à palavra, fala da palavra. Então nós lemos Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Essa lâmpada, ela que vai clarear os passos que você vai dar, ela vai te dar a direção, ela é a luz que você precisa para não cair no buraco, ela é a direção que você precisa para não tropeçar, e por isso nós temos que obedecer a palavra de Deus, não é assim? A gente lê no Salmo 119, versículo 2, felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Sabe o que eles são? Você guarda os mandamentos de Deus e obedece de todo o coração, então você é feliz, você vai ser feliz. É isso que você vai ser. Eu sempre aprendi, desde pequeno na minha casa, com os meus pais, com os meus irmãos que são mais velhos que eu, que quando a gente obedece a palavra de Deus, a gente é feliz, a gente é bem-sucedido. E ao contrário também, quando a gente não obedece, quando a gente sabe que Deus já nos deu uma direção e a gente não faz aquilo que Ele falou, a gente faz algo diferente, a gente faz algo ao contrário, a gente vai dar com os burros na água, como a gente fala aqui em Minas Gerais. A gente vai encravar a garrucha, a gente não vai ser feliz. Por isso essa palavra não é apenas um livro, não são apenas letras, ela é viva, ela é eficaz, ela é importantíssima para nos ensinar, nos corrigir, nos redarguir, ou seja, nos orientar, segundo Timóteo 3:16. Nós precisamos entender aquilo que a palavra de Deus nos ensina todos os dias. E precisamos não só entender, precisamos praticar. E a Bíblia diz lá em Deuteronômio 5:29, quem dera Deus tivessem sempre quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. É Deus que está falando, né? Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. A palavra de Deus diz também em Deuteronômio 28, né? Se atentamente você ouvir a minha voz e obedecer os meus mandamentos, sobrevirão sobre você todas essas bênçãos. Vem uma lista de bênçãos. Então você quer ser feliz, você quer ser abençoado? Você que durante esse tempo de quarentena tem obedecido as regras, as leis, as direções, as diretrizes? Você tem tentado fazer a sua parte para dar tudo certo, para evitar um problema, um contágio ou um mal pior? Se você faz isso humanamente falando, você está certíssimo. Tem que obedecer, mas muito mais ainda, obedecer
a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é a palavra da maior autoridade no assunto, a maior autoridade sobre a sua vida. E essa autoridade não é só apenas uma autoridade de poder, mas é uma autoridade de conhecimento. Quando você fala, eu sei o que eu estou dizendo, eu tenho autoridade nesse assunto porque eu conheço esse assunto. Essa é a autoridade de Deus sobre mim e sobre você. Ele nos conhece e Ele deixou tudo o que nós precisamos para que nós sejamos felizes. Não é isso que a gente quer ser? Sempre feliz? A gente não quer ser feliz? A gente não quer ser feliz em casa, a gente não quer ser feliz no trabalho, feliz nos nossos sonhos, nos nossos projetos, como mãe, como esposa, como marido, como trabalhador, como funcionário, como patrão. Nós queremos ser felizes como pastores, ministros do Evangelho, felizes, bem-sucedidos. Nós precisamos observar e obedecer a palavra de Deus. Como jovem vai guardar puro o seu caminho nesse mundo louco, nessa geração perversa? Observando-o segundo a sua palavra. Jovem, observe a sua vida, o seu caminho de acordo com a palavra de Deus, do espelho da palavra de Deus, o que a palavra de Deus te diz sobre aquela situação. Observe, pratique a palavra, assim você será feliz, eu serei feliz. E nós vamos então aprender mais uma lição que o Senhor nos proporcionou através desses momentos difíceis. Que você cresça todos os dias, que você não fique estagnado, que você aprenda, exercite os seus músculos espirituais, praticando a palavra de Deus. Você com certeza vai agradar o coração de Deus, você vai ter sabedoria para tomar as suas decisões, você vai ter, você vai produzir o fruto do Espírito para todas as suas relações, em todos os seus relacionamentos, e você vai ser vitorioso e feliz em tudo o que você planejar. Eu espero que você tenha sido abençoado, que nós possamos crescer juntos todos os dias. Um grande beijo e até a próxima.